Esse vídeo é para as mulheres que sofrem de ressecamento vaginal. E a palavra é essa mesmo, sofrem, porque é um sofrimento. O meu direct é cheio de mensagens de pacientes que têm um ressecamento vaginal. Então fica nesse vídeo que eu vou falar para vocês sobre hormônios, vou falar para vocês sobre estratégias naturais e também sobre estratégias através de equipamentos que podem resolver o seu problema. O ressecamento vaginal ele é mais comum nas pacientes que já estão na menopausa ou então naquelas pacientes que estão no climatério, né? Então, só relembrando para vocês um pouquinho, menopausa é aquele período onde a mulher tem a parada da menstruação por um tempo de 1 ano. Então, parou por 1 ano, está na menopausa. Se ficou 3 meses, sangrou, e depois voltou a menstruar, ou então parou de novo, ainda não é menopausa. A gente chama esse período de climatério. Então você vai chegar na menopausa, mas se ainda tem sangramento, você está no climatério. E aí o que acontece nesse momento? A gente tem a queda de um hormônio, que é o estrogênio. Ele é responsável pela lubrificação da vagina feminina. E além de outras várias funções também, dentro do organismo da mulher. O estrogênio ele hidrata a nossa pele, o estrogênio ele faz com que a gente seja uma mulher mais bonita, mais vaidosa, tenha mais vontade de se cuidar. Então ele é um hormônio que está presente em diversas funções dentro do nosso organismo. Especificamente na região vaginal, a falta desse hormônio vai fazer com que você sinta esse ressecamento. E aí muitas mulheres confundem um pouco, né? Porque elas acham que elas estão com infecção urinária, porque esse ressecamento dá um pouco de dor, repuxa a pele da região íntima e ela costuma ligar esse sintoma de ressecamento com o sintoma da infecção urinária, que é a dor para urinar. Então o ressecamento vaginal também dá dor. E na verdade essa paciente ela não tem infecção urinária, ela tem só o ressecamento vaginal. Se ela fizer um exame de urina, se você hoje está com ressecamento vaginal, está com dor para urinar, se você fizer um exame de urina, você vai ver que o exame está normal, que você não tem infecção urinária. Porque o que na verdade está te causando dor é esse ressecamento, é essa atrofia da mucosa, que é aquele tecido rosinha que a gente tem dentro da vagina, tá? Além disso, essas mulheres também confundem um pouco com candidíase, né? A atrofia, ela dá um pouco de coceira, ela dá um pouco de prurido, ela faz com que a mulher tenha um desconforto na região. E aí algumas mulheres acham que estão com candidíase, vem para o nosso consultório e já chega falando, doutora, eu estou com candidíase. E a primeira pergunta que eu faço, você além de sentir coceira, você também sente que está saindo uma secreção esbranquiçada, com aspecto de leite coalhado? E aí muitas vezes essas mulheres elas não sentem essa secreção esbranquiçada saindo da vagina. Se não tem secreção esbranquiçada e tem coceira, e tem prurido, e tem ardência, normalmente a gente vai estar aí de frente com um quadro de atrofia vaginal. Bom, falamos sobre esses sofrimentos, mas agora vamos para a prática, né? Essa paciente que vem para o consultório com a queixa do ressecamento vaginal, a primeira coisa que a gente precisa solicitar para essa paciente são exames laboratoriais, né? Essa atrofia vaginal, ela se dá às custas da diminuição de um hormônio chamado estrogênio. Então, logo que a gente vai pedir o exame laboratorial, a gente vai mostrar para a paciente, a gente vai provar para a paciente que a diminuição do hormônio foi o causador, né? Foi a causa do seu ressecamento vaginal. E, obviamente, se a gente quiser fazer algum tratamento hormonal com essa paciente, a gente precisa checar todos os antecedentes familiares, antecedentes pessoais. Eu peço um rastreamento também com alguns exames chamados marcadores tumorais. E aí sim eu consigo tratar essa paciente
de forma mais adequada, que é repondo o hormônio que vai aí estar em falta no período do climatério e no período da menopausa. Como a gente pode fazer as reposições, né? Existem várias formas. A gente pode repor de forma sempre segura, usando os hormônios bioidênticos. Eles podem ser aplicados na via vaginal, então existem aqueles aplicadores, né, que a gente orienta a paciente a introduzir o aplicador com o creme adequado e colocar o creme lá dentro, tá? Existem várias formas, existem algumas pacientes que precisam inicialmente usar o creme de forma semanal, em dias consecutivos, ou então em dias alternados, ou então uma vez por semana. Isso tudo precisa ser discutido com o seu médico. Você precisa procurar um médico que seja especialista no assunto e que consiga te passar essas informações bem adequadas. Se você não quiser fazer o uso do creme vaginal, você também pode abrir mão aí de técnicas, pode utilizar técnicas que a gente considera como sendo sistêmicas. O que isso quer dizer, né? Se você usar o gel transdérmico com esse hormônio, que é o estrogênio, você vai ter uma absorção do hormônio para a sua corrente sanguínea e esse hormônio vai conseguir fazer com que você volte a ter uma hidratação vaginal. E nós também temos a possibilidade de usar esse hormônio através dos implantes hormonais. Deixei um vídeo aqui no meu canal sobre implantes hormonais. Se vocês voltarem um pouquinho, já faz mais ou menos uns 5, 6 meses que tem um vídeo sobre implantes hormonais, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a forma de atuação dos implantes. A gente também pode colocar o estrogênio nesses implantes. Eu não costumo usar a forma via oral, tá? É uma forma no qual você vai ter muito mais problemas do que benefícios. Se você hoje ingerir um comprimido, um hormônio sintético, você com certeza vai prejudicar muito mais o seu organismo, ele vai ser muito mais prejudicial e vai ainda fazer com que você tenha riscos não necessários, como riscos tromboembólicos, riscos de aumentar aí a probabilidade, a possibilidade de você desenvolver algum câncer. Então, quando a gente fala em técnica segura dessa reposição hormonal, é a técnica através dos hormônios bioidênticos. Lembrem sempre desse nome, hormônios bioidênticos ou hormônios isomoleculares. Mas vamos supor que eu tenho uma paciente que ela tem medo de usar hormônio, que ela tem um antecedente pessoal de câncer de mama, ou então essa paciente ela tem um antecedente primário também de câncer de mama, uma mãe ou uma irmã que tenham tido câncer de mama e ela não pode, por esses motivos, usar hormônios, ou então ela também tem alguns riscos já tromboembólico, ela já teve um acidente vascular cerebral, essa paciente já teve algum quadro de tromboembolia. Então, existem pacientes que elas não podem, de maneira nenhuma, se beneficiarem aí com o uso dos hormônios bioidênticos. Essas pacientes, então, são candidatas a realizar o laser íntimo. Ele é uma técnica não invasiva que vai fazer com que o equipamento, né, que é introduzido na vagina, ele produza de forma local um aumento da hidratação vaginal e faça com que você não sofra mais com esses sintomas. O equipamento, ele precisa ser muito bem indicado. Existem técnicas corretas para o uso desse equipamento em associação com alguns suplementos naturais também. Vai fazer com que você tenha resultados muito satisfatórios. A gente tem pacientes aqui na clínica que vêm só para fazer o laser. Pacientes que não querem de forma alguma utilizar hormônios, ou porque tem medo, ou porque antigamente também existia muito aquelas pacientes que acreditavam, né, que o uso de hormônio poderia dar câncer. A gente não consegue ainda, né, tirar esses mitos da cabeça das pacientes. Existem algumas pacientes que ainda acreditam nesses mitos, então a gente não, obviamente, não tem como forçar
né, a usar algum hormônio, mas a gente tem como lançar a mão aí do uso da eletroterapia, que vai fazer com que a paciente se beneficie bastante. Então é bem tranquilo, a paciente vem para o consultório, ela vem realizar sessões semanais, tá? E aí a gente introduz então suplementos naturais. Com o passar do tempo, né, a gente a princípio indica 5 sessões, mas com o passar do tempo essas pacientes precisam fazer sessões de manutenção. Eu aqui na clínica indico uma manutenção a cada 6 meses para essas pacientes, manterem uma lubrificação vaginal sempre boa. Esse equipamento também auxilia no tônus vaginal, então vai fazer com que as pacientes não tenham mais a sensação do alargamento e vai fazer também com que as pacientes melhorem aí a questão da incontinência urinária. Então elas vão ser mais continentes. Pacientes que têm incontinência urinária, sensação de alargamento vaginal e ressecamento vaginal, numa mesma sessão, elas vão ser beneficiadas aí com esse tratamento. Vou depois gravar um vídeo para falar especificamente sobre o uso desse equipamento na incontinência urinária e no alargamento vaginal. Mas para ressecamento vaginal ele é sensacional, maravilhoso. A experiência que a gente tem aqui na clínica é muito boa, porque a cada sessão que a gente vem acompanhando as pacientes, a gente vê o quanto é boa a evolução, né? O feedback que essas pacientes trazem pra gente, dizendo que, olha, na primeira sessão fui ter relação sexual, após, né, a primeira sessão fui ter relação sexual, não tive mais aquele desespero, né, daquele atrito, daquela dor, daquele desconforto, e aí com o passar das sessões, o feedback vai sendo melhor ainda. Então a gente sabe que esses equipamentos também vêm aí para ajudar muito a vida das mulheres, melhorar a autoestima e fazer com que as mulheres consigam resgatar, né, uma frequência de relação sexual, porque isso também é muito saudável dentro dos relacionamentos. Fico muito feliz em poder gravar esse vídeo para vocês, deixar todas essas informações. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha com as suas amigas. Não esqueça de se inscrever no meu canal e também ativar o sininho para vocês poderem receber em primeira mão todos os lançamentos de vídeos que a gente faz aqui para vocês.